Você está pronto para a palavra? Amém. Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos falar. O mundo tem um entendimento muito raso, muito superficial do nascimento de Jesus. Eu não sei se você sabe, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O mais provável é que Jesus tenha nascido perto do mês de abril. Mas não tem problema nenhum nós separarmos uma data, né? Ainda que não seja a data, a gente não sabe qual é a data certa. Eu sei que o Natal, essa festividade, ela tem muito uma tônica comercial. Mas eu não sei vocês, eu gosto desse período do ano. Eu gosto do Natal. Ano que vem, eu quero encher essa igreja de árvore de Natal, decoração, bola vermelha, essas coisas. Até bonequinho de neve, se desse, a gente fazia, né? Que é muito bom, né? Muito bom. E eu quero encorajar vocês, né? Porque você percebe que o Natal é uma festa que enfatiza a família estar junto, né? Então, isso já valeu. Você ter uma festa na nossa cultura em que prioriza a família estar junta, a família estar reunida. Eu eu tenho certeza, isso é maravilhoso. Geralmente, ano novo, né? Às vezes, quem já tem os filhos crescidos, já querem passar em outros lugares, mas geralmente o Natal nós passamos juntos. Então eu quero encorajar você, irmão, olha só, para de religiosidade, de coisa assim, árvore de Natal. Irmão, tem a árvore de Natal na sua casa, gente. Entendeu? Pode ir lá botar os presentes, né? Se quiser deixar um presente lá para mim, fique à vontade também, né? Vamos, né? Deixa as crianças que estão esperando o Papai Noel, não tem problema. Porque nós podemos desfrutar dessa parte legal da nossa cultura, mas como nós cremos na palavra de Deus, nós podemos ensinar o que a palavra fala sobre isso. Amém? Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Mas antes da leitura, você já parou para pensar? Por que Jesus teve que nascer? Resumidamente, está ligado à queda do homem, ao pecado do homem. Agora, irmãos, quando o homem pecou, por que Deus, imediatamente, instantaneamente, já não entrou lá no Éden, não interviu lá no Éden, e derrotou completamente Satanás, destruiu Satanás? Deus tem poder para fazer isso, sim ou não? Sim. Por que ele não fez? Vamos pensar um pouco. Por que Deus já não resolveu o problema lá, na hora que o homem pecou? Porque foi necessário um plano de redenção, para tirar o homem da condição da morte espiritual. Porque precisou Deus trabalhar naquilo que Gálatas chama de a plenitude do tempo, para que Jesus viesse. E sabe, e essa falta de entendimento, talvez as pessoas colocam muito a ênfase no nascimento do menino Jesus, mas nós precisamos entender por que precisou Jesus vir ao mundo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, é uma narração linda, bem detalhada, desse momento, onde o nascimento de Jesus é anunciado, que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi,
cujo nome era José. Acredita-se que Maria era uma moça entre 14 a 18 anos de idade. E José já era um tiozão, de uns 40 anos. Versículo 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Eu acredito que, com certeza, Maria foi uma mulher muito especial. Amém ou não amém? Você imagina, entre as mulheres vivas naquela época, Deus escolheu ela. Ela foi abençoada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Meu Deus do céu. Você precisa de fé para crer no que a Bíblia diz daqui para diante agora. Porque o nascimento de Jesus é diferente do meu e do seu nascimento. O nascimento de Jesus não precisou-se de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Foi uma obra milagrosa, sobrenatural de Deus. Se você não pode crer nisso, então você não pode nem sequer se tornar um cristão. Porque você precisa crer no que a Bíblia vai dizer em seguida. O anjo respondeu, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Eu não sei você, mas tem algumas passagens bíblicas que quando eu chegar no céu, eu vou perguntar assim: Senhor, dá para o Senhor passar esse momento no telão? Eu não sei nem se vai ter um telão lá no céu, mas acho que não vai ter problema de Deus criar um para mim. Amém? Para eu assistir as minhas cenas favoritas. Com certeza essa vai ser uma delas. Eu quero ver como é que foi esse momento. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Diga bem forte comigo o versículo 37, 1, 2, 3 e já. Porque para Deus não há nada impossível. Versículo 38. Olha como essa mulher era uma mulher especial. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Eu sei que pode parecer, poxa, as irmãs aqui,
olhando o texto bíblico e sabendo que somente uma mulher podia gerar o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o anjo disse que ela foi agraciada. E foi um privilégio, com certeza, para aquela mulher poder carregar durante 9 meses o Salvador. Mas a obediência dela tinha uma implicação cultural muito forte. Ela era virgem, solteira, não era casada, como é que ela poderia aparecer grávida? A própria Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que José, que era o seu noivo, estava pensando em deixá-la secretamente. E ele só não fez isso, porque em sonho, um anjo do Senhor apareceu para ele e disse: tome Maria como sua esposa. Precisou de uma intervenção sobrenatural de Deus para José acreditar na conversa de Maria. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Meu Deus do céu. Então o anjo foi embora. Capítulo 2, versículo 1 de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada de Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deixa eu corrigir algo que a cultura cristã criou. Jesus não nasceu na manjedoura porque José e Maria eram pobrezinhos e não tinham um lugar adequado para nascer. A cidade estava cheia, havia um decreto, todos deveriam ir para se alistar. Provavelmente, por ela estar grávida, eles andaram mais devagar. Chegaram lá, eles procuraram hospedagem nos hotéis da cidade, não tinha. Irmão, quando a mulher vai parir, aonde tiver, vai ter que nascer aquela criança. O lugar que tinha era uma manjedoura. Então foi ali que ele nasceu. Mas por que Jesus precisou nascer? Bom, isso começa lá em Gênesis, ouça isso. Deus forma o homem, coloca o homem no jardim do Éden. O homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Mas porque Deus nos ama, eu disse porque Deus o quê? Porque Deus nos ama. Você sabe que uma das provas do amor de Deus é o fato de Deus nos ter dado livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o poder de escolha. Deus, ele queria que o homem o amasse. Deus queria que o homem tivesse comunhão com ele. Mas Deus não queria obrigar o homem a isso. Deus, ele queria permitir que o homem escolhesse isso. Por isso que eu não concordo, irmãos, com aquela afirmação. Ouça isso: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu sempre gosto de usar a seguinte ilustração. Imagine um rapaz que queira casar-se com uma moça. E ele se declara para ela. E ele diz que a ama. E que pretende se casar com ela. E por algum motivo essa moça o rejeita. E em seguida aquele rapaz olha para ela e diz assim: olha, se você não me amar, ou se você não me casar comigo por amor, você vai casar comigo pela dor. Você acha que uma pessoa dessa é normal? Sim ou não? Não.
Então, um Deus que não respeita a sua escolha, que ele quer te obrigar, e mesmo que isso tenha que ser utilizado meios de causar dor, para te obrigar a vir até Ele. Querido, deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia diz que o que nos constrange é o amor de Deus. É a benignidade, a bondade de Deus que nos atrai para Ele. Então Deus, como uma prova de amor, Ele decide, ouça isso, colocar o homem no jardim do Éden e dar ao homem o poder da escolha, o poder do livre-arbítrio, o poder de obedecê-los ou não obedecê-lo. Então, você só pode ter escolha se você tiver opções. Se você não tem opções, então você não tem escolha. Então Deus deu a opção para o homem: olha, eu coloco vocês aqui, tudo isso aqui é de vocês, tudo isso aqui é de vocês. Porém tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer, porque do dia que dela comerem, vocês vão morrer. Bem, você conhece essa história? Satanás se utilizou do corpo de uma serpente, seduziu Eva, Eva comeu do fruto. Alguns dizem que é a maçã, mas a Bíblia não diz que é a maçã e nem diz qual é o fruto. Mas Eva foi seduzida, comeu do fruto, deu a Adão. Naquele momento, eles morreram. Agora entenda, a Bíblia fala sobre 3 mortes. Quantas mortes? 3. Primeira morte, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Naquele momento, o homem ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele ficou separado de Deus. Ele não tinha mais vida, a vida de Deus. Ele não tinha mais a comunhão com Deus. A segunda morte que a Bíblia se refere é a morte física, a que nós conhecemos. Então, quando o espírito e a alma deixam esse corpo físico, então isso é a morte física. E a terceira morte que a Bíblia fala é a morte eterna. E o que vem a ser a morte eterna? A morte eterna é a condenação eterna. A Bíblia ela é muito clara em dizer que o nosso futuro pós-morte é decidido pela decisão que tomamos aqui na terra de crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, entregam a Ele as suas vidas, Ele garante uma eternidade no céu. Mas deixa eu lhe dizer algo, a Bíblia também fala sobre o inferno. E você pode estar fisicamente vivo, espiritualmente morto. E se você morrer fisicamente, espiritualmente morto, você está condenado eternamente. Mas se você estiver espiritualmente vivo e fisicamente você morrer, você estará com o Senhor para sempre. Então agora o homem, ele come do fruto proibido, ele escolhe desobedecer a Deus. Como consequência da sua escolha, ele morre espiritualmente, ele perde a vida de Deus. E outra consequência que acontece é que o homem, entenda isso, ele foi colocado, ele foi criado por Deus. Deus o colocou na terra para dominar a terra. Deixa eu te mostrar isso, Gênesis capítulo 1, o versículo 26. É muito claro isso. E você vai entender por que Jesus precisou vir. Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha a ele domínio. Preste atenção nisso. Deus criou o homem e deu ao homem domínio. Tenha a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então Deus ele cria o homem e dá ao homem o domínio de tudo. Versículo 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na,
tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então diga bem forte assim: o homem tinha domínio. O homem tinha domínio sobre toda a criação de Deus. Satanás, neste momento, não era o príncipe deste mundo. O homem era o príncipe deste mundo. O homem era o príncipe. Ele tinha o domínio. Ele tinha o governo sobre essa terra. Agora ele peca. Ele perde a vida de Deus. Mas ele perde também o domínio. Esse domínio, ele vai ser transmitido para o diabo. O diabo se apropria desse domínio. Quando ele se apropria deste domínio, ele passa a ser o príncipe deste mundo. Ele passa a ser o que a Bíblia chama de o Deus deste século. O próprio Satanás, quando ele está tentando a Jesus, ali no deserto, ele apresenta as glórias deste mundo, e ele diz assim: isso, eu posso dar isso a quem eu quiser, porque me foi dado. Agora quem deu? Deus deu para ele? Não. O homem deu. O homem perde o domínio. Agora entenda isso. Eu vou perguntar de novo para ver se você gravou. Para quem Deus deu o domínio? Vamos. Para o homem. Para quem? Grave isso. Deus não deu domínio para os anjos. E Deus, sendo Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele não pode voltar atrás. E na sua soberania, Ele escolheu, Ele decidiu que Ele só agiria aqui na terra se o dominador oficial da terra entrasse em concordância com Ele. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse o quê? O que vocês ligarem na terra. Depois, primeiro liga onde? Depois é ligado no céu. Mas agora nós temos um grande problema. O homem perde o domínio, perde a vida de Deus. Satanás torna-se o Deus deste século, o príncipe deste século. Agora, por causa do pecado que entrou no mundo, a morte entrou no mundo, Satanás se torna agora legalmente o governador dessa terra. Ele tem o direito de, nessa terra, roubar, matar e destruir. Então as pessoas às vezes perguntam: onde está Deus quando todas as tragédias acontecem? As tragédias só acontecem porque o homem permitiu, através da desobediência, que Satanás se tornasse o príncipe deste mundo. Então é o diabo que está por aí roubando, matando e destruindo. Deus não usa as ferramentas de Satanás. Deus não rouba, Deus não mata e Deus não destrói. Agora, o homem, na sua condição, ele não pode se achegar a Deus, porque agora ele é um pecador. E nessa condição, ele não pode vencer o diabo. Então agora Deus precisa, eu disse o quê? Deus precisa. Deus precisa de um homem na terra que seja capaz de enfrentar o diabo e vencê-lo. Deus não poderia vir pessoalmente fazer isso. Por quê? Porque Ele deu domínio para o homem. E porque Deus é fiel à sua palavra, Ele não pode voltar atrás. Porque quando Deus fala, entenda isso. Quando Deus fala, Ele é fiel à sua palavra. Então agora precisa-se de um homem na terra que seja capaz de representar Deus aqui na terra, que seja capaz de ter comunhão com Deus, de ter a vida de Deus e de poder enfrentar o diabo e vencê-lo. Então ali no Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, Deus ele faz essa promessa: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus ele promete: vai vir um homem nascido de mulher.
Deixa eu dizer algo para as irmãs. Se foi uma mulher que deu ouvido a Satanás, eu quero dizer algo para você. Foi também uma mulher que deu ouvido ao anjo e falou: pode fazer comigo. Agora, meu irmão, Deus coloca uma brasa na cabeça do diabo. Porque agora o diabo vai ficar perseguindo o tempo todo para saber quem é essa semente que vai nascer. Então Deus ele separa Abraão, começa uma nação, Deus ele chama Abraão para começar um povo, para dar início a uma linhagem, porque seria daquela linhagem que Jesus, o Salvador, iria nascer. E aí ele promete fazer Abraão o pai de uma multidão. O diabo ele vai pensar o quê? É essa semente aí. Então, para a gente encurtar a história, Satanás foi perseguindo. Por isso que você vê Faraó se enfurecendo contra Moisés, querendo matar Moisés quando criança. Por que isso? Porque isso acontecendo, porque Satanás não sabia quem era. O diabo ele não sabe de todas as coisas. Agora você precisa entender por que Jesus precisava nascer. Porque Deus, porque Ele é fiel para a sua palavra, Ele deu domínio ao homem, Deus não poderia diretamente intervir, Deus precisava de um homem que fosse capaz de fazer isso aqui na terra. Não poderia fazer isso como Deus, precisava fazer como homem. O homem não pecou como Deus, o homem pecou sendo homem. Então um homem que se precisasse, que fosse ligação com Deus, mas não podia ter atributos de Deus, tinha que ser inteiramente homem. Tinha que estar sujeito ao que os homens são sujeitos. Então durante toda a antiga aliança, Satanás não sabia, ele achou um momento que fosse Moisés, depois ele vai achando que é outro, e ele vai vendo que cada um desses vão falhando. Eles pecam, e quando pecam, ele sabe, não pode ser esse. Agora quando chega a plenitude do tempo, Deus ele olha para uma mocinha de 14 a 18 anos, olha o coração dela e fala, chegou a hora, já escolhi uma, é ela. Agora então, Maria, pelo poder do Espírito Santo, fica grávida de Jesus. E ele nasce. Agora entenda. Vamos ler o texto evangelístico mais conhecido da Bíblia. Projeta aí para mim. João, capítulo 3, versículo? Vocês sabem. Vamos bem forte, 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora ouça isso. Jesus vem, mas deixa eu dizer, ao vir, ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, como homem, ele não era todo-poderoso. Ele não sabia de todas as coisas. Ele não podia estar em todos os lugares. Esses são os atributos de Deus. Deus ele é todo-poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus pode estar em todos os lugares. Jesus, enquanto homem, corpo físico aqui na terra, ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos. Depois nós vamos ver que Jesus se submeteu a João Batista sendo batizado nas águas. E eu sempre digo, se Jesus se sujeitou a ser batizado nas águas, eu quero dizer algo para você que já aceitou Jesus e ainda não é batizado nas águas, você precisa seguir o exemplo de Jesus e ser batizado nas águas. Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que ao sair das águas, Jesus, o Espírito Santo, uma forma corpórea de pomba, pousa nele. Naquele momento, Jesus é ungido pelo Espírito Santo e poder, como diz Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele.
Deixa eu dizer algo para você. Antes de ser ungido com o Espírito Santo, Jesus não fez nenhum milagre. Jesus só começou o seu ministério depois que ele foi batizado nas águas e que ele recebeu o poder do Espírito Santo. E agora ele anda pela terra, dá início ao seu ministério poderoso, destruindo as obras do diabo, como diz 1 João capítulo 3, o versículo 8. Projeta para a gente, por gentileza, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então agora o diabo tem uma dor de cabeça terrível. Porque depois da queda de Adão, ninguém era filho de Deus. Agora ele tem na terra o Filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo e destruindo as obras do diabo. Destruindo tudo que o diabo estava fazendo. Jesus ia lá, se tinha alguém doente, Jesus curava, destruindo as obras do diabo. Se tinha alguém endemoniado, Jesus libertava, destruindo as obras do diabo. E ele fez isso como homem, cheio do Espírito Santo. Mas entenda algo. A Bíblia diz que ele era o unigênito. Diga bem forte, unigênito. O que é o unigênito? É o único com o mesmo gene. Então Jesus, em obediência ao plano de redenção, ele precisava morrer. A morte dele foi substitutiva. E não se trata somente da morte física, mas Jesus precisou assumir a morte espiritual em nosso lugar. Então na cruz, a Bíblia diz isso, que ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez pecado. Na cruz, ele tomou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades. Na cruz ele se fez pobre em nosso lugar. Na cruz ele nos substituiu, se fazendo maldito em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Então ali ele derrama o seu sangue. E o sangue de Jesus está em poder, porque o sangue de Jesus, entenda, o nosso sangue, o meu e o seu sangue, ele é resultado da relação sexual de um homem e uma mulher, que fornecem os nossos DNA, e assim é formado o nosso sangue. Agora, como Jesus, ele não foi formado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, o sangue que correia nas veias de Jesus era o sangue que o próprio Deus deu para ele. E como Levítico 17, versículo 11 diz que a vida está no sangue, então no sangue de Jesus era carregado a própria vida de Deus. Então por isso que a Bíblia fala que o sangue é precioso, porque quando aquele sangue foi derramado, era a própria vida de Deus que estava sendo derramada em nosso lugar. Agora ouça, que eu já estou concluindo. Jesus, ele morre. Ele, antes de morrer, ele faz uma exclamação: meu Deus, por que me desamparaste? Porque era a primeira vez em toda a eternidade que o Pai e o Filho estavam separados por causa dos nossos pecados. Jesus assumiu o nosso lugar, ele se fez pecado, ele se fez maldito, ele se fez pobre, ele se fez doente. Ele foi ao inferno em nosso lugar. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora, irmãos, deixa eu lhe mostrar isso, porque não é um detalhe de pouca importância. Pelo contrário, você vai perceber que durante os evangelhos, Jesus, ele é referido como o unigênito. Mas depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia nunca mais faz referência de Jesus como unigênito. Enquanto Jesus estava na terra, ele era o único. Ele era o único que tinha a vida de Deus. Ele era o único que tinha o Espírito Santo. Ele era o único habilitado para enfrentar o diabo e destruir as obras do diabo. E Jesus sozinho estava dando uma dor de cabeça terrível para o diabo. Agora, meu irmão,
Quando Jesus ressuscitou, ele foi promovido a primogênito. Ele não é mais o único. Você não entendeu? Ele não é mais o único. Ele só é agora o primeiro. Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Você é tão filho de Deus quanto Jesus. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Jesus. O que significa ser co-herdeiro? Significa que a herança do irmão mais velho também é a minha herança. Em Colossenses capítulo 1, o versículo 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ou o que em seguida? Vai forte, fala. Primogênito. Diga forte, diga 1, 2, 3 e... Ele é o primogênito dentre os mortos. O que significa dizer isso? Que Jesus foi o primeiro que morreu espiritualmente e ressuscitou. Significa que aqueles que partiram no Senhor, já morreram fisicamente, eles também vão ressuscitar. Ele é o primogênito, ele é o primeiro que morreu espiritualmente e ressuscitou. Se é o primeiro, é porque tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Para ter a primazia em todas as coisas. Agora entenda isso. E eu vou fechar aqui. Enquanto Jesus esteve na terra, ele era o único que podia destruir as obras do diabo. Ninguém mais na terra podia. Ninguém mais. Elias, Eliseu, Davi, Moisés, pode citar qualquer nome aí. Jesus, ele era o único que veio como filho de Deus. Morreu em nosso lugar. Mas quando ele ressuscitou, eu quero ler para você, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se o diabo estava tendo dor de cabeça com um filho de Deus na terra, imagina agora, querido, que existe milhares e milhares e milhares e milhares de filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, podendo usar o nome de Jesus e destruir as obras do diabo. Você crê nisso? Você crê nisso? Foi por isso que Jesus precisava vir. Ele veio como homem, ele morreu como homem, ele viveu como homem, morreu como homem, foi à cruz como homem, ele era o único filho. Mas quando ele ressuscita como o primogênito de Deus, o primeiro. E agora aqueles que creem são uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E ele prometeu. Ele vai voltar. Eu vou dizer de novo para ver se empolga. Ele vai voltar. Agora ouça isso, a segunda vinda dele, ele não vai vir através de uma virgem, ele não vai vir numa manjedoura. A segunda vinda dele, a Bíblia garante, ele virá como um rei vencedor, montado num cavalo branco, nas nuvens com poder e glória, e ele vai vir para reinar. Eu sei que Natal é a comemoração da primeira vinda. Mas nós cremos na Bíblia, gente. Dê panetone quantos você quiser para todo mundo. Mas sabe de uma coisa? O melhor ainda está por vir. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele não é mais o único, ele só é o primogênito. Ele é o primeiro de uma criação, de uma nova espécie. Lá em Coríntios, quando fala quem está em Cristo, nova criatura é, literalmente o que está escrito no grego diz assim: quem está em Cristo é uma nova espécie de ser.
Nós fazemos parte de uma nova espécie. De homens e mulheres que carregam a vida de Deus dentro de si. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz e ela fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?